Ave Maria. Nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria. Rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria. Rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria. Rogai por nós. Boa noite a todos. Muito obrigada por todos que estão aqui a nos ouvir. Hoje, dia 25 de janeiro de 2021, estaremos encerrando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. Pedimos as graças do Senhor Jesus e de Nossa Senhora Mãe Maria, para que interceda por nós através dos Espíritos de luz, iluminando esta noite e sempre. Vimos e aprendemos muito com os nossos amigos e irmãos de fé que fizeram suas explanações ao longo deste mês de janeiro, com muito amor, dedicação e sabedoria. Hoje teremos a explanação de nossa querida Ivana, que com certeza encerrará com chave de ouro. Antecipadamente agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado sobre a prece, a oração. Todos nós somos merecedores das dádivas de Deus. A prece, as orações têm o poder de nos fazer melhores. Por isto, o orai e vigiai de Jesus e o orai sem cessar do apóstolo Paulo. Precisamos, para conseguir conquistar nossos intentos, seja na saúde, na paz da alma, nos empregos e realizações pessoais, nos despojar de toda maldade, perdoar mais, amar mais, compreender mais, sermos mansos e humildes de coração, lembrar que sorrir, compreender, só falar palavras positivas
constituem orações. Para sermos felizes em todos os aspectos da vida, façamo-nos merecedores. Desta forma, estaremos abrindo nossas mentes, nossas almas, para todas as realizações e conquistando as dádivas que jorram de Deus. Neste momento, fechemos os olhos e, com muito amor, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todas, a todos. Embora agora seja de manhã, bem cedinho, eu sei que a gente vai se encontrar à noite, então eu desejo, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, um bom dia para vocês. E a hora que a gente for se encontrar à noite, uma boa noite. Todas as vezes que me cabe comentar alguma parte do Evangelho, ainda comentei isso com a Verinha, a vida toda foi assim. Desde a primeira vez, eu me lembro direitinho, a primeira vez que eu tive o atrevimento, né, e fui comentar o Evangelho, foi no Centro Amor e Caridade. Eu me lembro como se fosse hoje. É um nervosismo, uma coisa assim, um sentimento, e eu fico tentando entender, né, por que a gente fica assim. Primeiro, claro, é pela responsabilidade. E no meu caso, só no meu caso, eu falo por mim, é porque eu tenho consciência de que a gente não tem preparo, eu não tenho preparo, eu não tenho conhecimento profundo, né? Então, muitas vezes as pessoas são extremamente bondosas, são acolhedoras, né? São motivadoras e sempre ajudam a gente, colocam a gente para frente. Mas na verdade eu sei, eu tenho consciência disso. Mas por que a gente insiste? E por que a gente... E eu, assim, muitas vezes me afasto, depois retorno. E por que a gente insiste em comentar? Porque é fatal, assim, é uma coisa mágica, né? Quando eu comento uma parte do Evangelho, aquilo entra em mim e nunca mais sai. Assim, é impressionante. Então, é uma oportunidade que eu tenho de me dedicar ao estudo de uma forma diferente. E é isso que acontece comigo. Porque quando a gente vai comentar, a gente se dedica de uma forma bem diferente, eu e Ivana. E acontece isso. Então, a gente lê, a gente pesquisa, a gente escuta outras pessoas, a gente olha na internet, a gente olha os outros livros, a gente lê aquele capítulo, aqueles itens várias vezes. A gente fica tentando achar uma forma de comentar aquilo, né, que de uma forma que fique fácil para mim, especialmente. Né? E eu sempre falo assim, que aquele que fala é o primeiro que tem que escutar, né, porque fica muito próximo. A fala, né, dos ouvidos, assim. Então, é por isso que eu insisto, é por isso que, especialmente nesse grupo e nessa modelagem, vamos dizer, nessa forma como a gente está fazendo, é bem mais fácil, assim, a gente vai treinando mais fácil, a gente vai se libertando do orgulho, porque o que nos faz, às vezes, não participar, eu, Ivana, da explanação, é o orgulho, é o receio de fazer feio, né? E
E esse modo que a gente vem vivendo aqui nesse grupo, nesse centro, tem facilitado muito isso. E desde o dia, né, que me coube isso, e eu conversei com a Verinha faz pouco tempo, como é que a gente vai fazer, né? É uma parte, é um capítulo que todo mundo conhece, né? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Mas aí eu vi, né, nas outras 3 segundas-feiras, assim, a abordagem, uma mais interessante que a outra. E muito rico isso. E hoje, então, a gente encerra esse capítulo, né? Nós vamos encerrar e eu peço a Deus que nesse momento, que eu peço com toda franqueza, assim, que Ele me proteja do meu orgulho, que Ele me proteja da minha vaidade, da minha ignorância, né? E que eu possa dividir com vocês o que essa parte, esse capítulo fez comigo, a transformação que Ele trouxe para mim, né? E que eu possa, nesse momento, passar pelo meu sentimento, com o meu sentimento, para vocês como foi bom para mim. E esse capítulo, né, que o capítulo 28, que é a coletânea das preces, de preces espíritas, então me coube, né, do item 42 a 84. E o Sr. Luiz dividiu em 4 partes, né? A gente já sabe, a gente já ouviu que ele traz a coletânea das preces espíritas. Antes de começar, eu queria só relembrar o capítulo 27, que é um capítulo que eu amo, que eu adoro. E Kardec, na sua inteligência, na divisão do Evangelho, como ele o fez nos livros dos Espíritos, em toda a obra dele, claro, mas parece que parece não, ele e todos os Espíritos conhecem as limitações nossas, né? Então ele vai dividindo de uma forma que vai nos preparando para poder entender as coisas. E no capítulo 27, ele trata sobre o assunto prece, né? E assim, e tem até um item, né? Ele fala sobre a maneira da prece, a maneira de orar, ele fala sobre a alegria da prece, né? E no item 9, ele traz aqui no capítulo 27 que a prece pode ter como objeto um pedido, né? Um agradecimento e uma glorificação. A gente já viu isso, é só para a gente lembrar, né? Para recapitular. Então, o item 27, o capítulo 27, tem esse preparo, né? Kardec nos prepara antes de nos trazer as coletâneas, a coletânea das preces. No 28, nas noites anteriores, a gente também já ouviu que as preces se dividiram em 5 categorias. Na página 317 aqui no meu livro, né? Ele fala que as preces foram reunidas nessa coletânea, estão divididas em 5 categorias. Preces gerais, para si mesmo, pelos vivos, pelos mortos, preces especiais para os doentes e os obsidiados. Então, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sobre o título de prefácio. Isso eu acho super interessante, e eu não tinha me atentado por que disso, né? Eu leio isso faz quantos anos, né? Quantos anos que a gente faz isso? E caiu minha ficha, assim, e bateu no meu coração. Por que isso, né? Se todas as preces, então, são precedidas dessa instrução, dessa explicação. E lendo, né, e estudando um pouquinho sobre isso, é claro, por quê? Porque aquilo que eu entendo, eu vivo com sentimento puro. E assim é com todos os assuntos na vida da gente. Quando eu entendo uma coisa, quando eu entendo uma situação, aquela situação entra em mim e meu sentimento é outro.
Então é por isso que Kardec e os bons espíritos, eles fazem essa explicação. Então, antes de cada oração aqui, de cada prece, ele explica. Ele faz essa explicação, essa introdução. E aí, quando você vai fazer a prece, você tem a explicação, você tem a introdução, você tem a razão daquilo que você está fazendo. E nós ouvimos também lá no começo desse capítulo, né, que foi feito na primeira parte, sobre a oração do Pai Nosso, né, que é a oração dominical, que em latim é Dominus, né, que Dominus é Senhor, e que numa só oração apresenta-se os nossos deveres com Deus, consigo mesmo e com os outros. Tá bom, então a gente poderia ficar só nessa oração? Sim, poderíamos, mas há uma necessidade de uma espécie de diálogo, de uma espécie de uma ligação permanente de várias situações com Deus, né? Então, Kardec faz esse desmembramento, vamos dizer assim, né? E ele traz essas explicações, essas situações, que é para facilitar a nossa conversa com Deus, que é para facilitar essa ligação nossa com a espiritualidade. Por isso que tem essas divisões, né? Foi assim que eu entendi. E logo no item 1 a gente já ouviu isso e a gente vai reforçar, porque isso para mim foi muito importante. Isso é libertador. No item 1 fala que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Nós já ouvimos isso. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então fica claro que as palavras que a gente usa não têm importância. Fica claro que as encenações, os gritos, aquelas formas de fazer prece, né? Todas assim, aquelas encenações, tudo bem, aquilo pode ser importante para quem faz, mas não para quem ouve e para quem recebe. De novo isso, eu me lembro que um comentário que a gente fez aqui, né, sobre aquela questão dos sinais, dos objetos, né, sobre os rituais, é sempre importante para quem faz, mas não para Deus. Então, isso é muito, para mim foi muito rico. Olha, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, isso para mim ele me liberta, porque se o meu sentimento equivale, se o meu pensamento equivale, porque quando a gente fala em pensamento, a gente fala em sentimento. Eu sinto aquilo que eu penso. A minha prece chega, a minha prece é válida, é a minha voz chegando no coração de Deus, é a minha voz chegando em Deus, é a minha voz chegando na espiritualidade. É como se a prece fosse a estrada até a espiritualidade, mas é uma estrada muito curta. Ela é uma comunicação com a espiritualidade. E essa comunicação, ela só se dá por intermédio da sinceridade. A prece, ela pode ser feita em qualquer hora, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer situação. A gente não precisa fazer a prece num determinado momento. Esse capítulo, essas divisões, e especialmente lá a última parte, que é a que está me cabendo falar, que traz essas situações, e são situações, até situações mais tristes, né? São exemplos e são, eu diria que, situações que Kardec nos mostra para facilitar o nosso raciocínio. Essa maneira que Kardec explica para a gente, eu não preciso apagar a luz, eu não preciso me ajoelhar. Ele insiste em dizer que eu preciso de sinceridade, que eu preciso de sentimento. Eu vi uma coisa na internet, a hora que eu estava estudando aqui,
e que eu achei assim muito legal. Foi feita uma pesquisa por um médico de uma universidade em Brasília, e eu não sei se vocês já viram isso, que ele pegou 52 estagiários e ele fez com 10 pessoas, né? Esses 52 estagiários forneciam fotos e as situações da doença, né, de cada paciente, desses 10 pacientes, né, para um grupo de religiosos. Essas pessoas, elas eram de religiões diferentes, né? E, na verdade, eram 10 pessoas de religiões diferentes que faziam preces para os pacientes. E 52 estagiários é que forneciam os dados para essas pessoas, para essas 10 pessoas que rezavam, que faziam prece, de religiões diferentes. E ele constatou, depois de um tempo, um aumento na estabilidade física e emocional daqueles que recebiam as preces. E esse teste foi feito por 3 anos. Então, tinham pacientes, claro que eram vários pacientes, né? Não eram os mesmos. Então, ele pôde certificar-se sobre o poder da prece. Eu achei super interessante isso, eu não tinha visto isso. Somos, então, comprovadamente beneficiados pela prece. Essa ligação, quando você faz a prece, você estabelece uma ligação mental com quem recebe. Mas você também estabelece uma relação mental e fluídica com a espiritualidade, com Deus. Imagina isso, faz assim, imagina essa cena, né? Essa troca vibracional, essa troca de energia. Olha que lindo isso. E aí, quando a gente faz uma prece, por exemplo, por uma pessoa por um criminoso, você imagina a força disso. Quando você faz a prece por um espírito endurecido, por um espírito arrependido, quando você faz a prece por um suicida, e eu estou vendo aqui, né, os itens pelas pessoas a quem tivemos afeição, por um inimigo morto, por um criminoso, por um agonizante, por alguém que acaba de morrer. Olha as situações. E olha, assim, a importância, né? Porque são situações que você fala assim, e por uma criança que acaba de nascer, são situações assim que eu só lendo mesmo o Evangelho, né? É que fica claro, que clarifica a importância de se fazer prece para essas pessoas, para essa situação. Se eu lá no estudo recebo a informação de que comprovadamente essas pessoas doentes foram beneficiadas pela prece, e comprovadamente quem faz a prece também é beneficiado, isso é fantástico, assim, é muito bom para mim ter tido a oportunidade de estudar esse capítulo. Para mim, assim, é uma bênção, né? Se pedimos a Deus, se pedimos a espiritualidade, e nessa sintonia toda, isso tudo só gera o bem, só gera coisas boas, né? Por que a gente não faz isso? Mas mais libertador ainda, e melhor do que tudo isso, foi só relembrar e aprender e me certificar de que eu não preciso estar numa situação. Eu estou dirigindo e eu vejo uma pessoa numa situação que precisa de prece, eu emito um pensamento
Eu peço, Senhor, né, com a minha simplicidade, com poucas palavras bonitas, não precisa ter palavra bonita, ali naquela hora. E aí você cria esse hábito de constantemente mandar pensamentos bons. E não só em situações tristes. Eu fico aqui, né, nesse grupo mesmo, às vezes eu vejo algumas manifestações aqui, vem aquela coisa, aquela energia boa, lotada de carinho, de admiração. E aí eu peço, Nossa Senhora, assim, que bênção essa pessoa ter falado isso, ter colocado isso, né? Que ela seja banhada por saúde, por luz, que ela tenha força para continuar, que ela tenha determinação para continuar nos auxiliando. Isso é uma prece. Mas eu não sabia disso, né? Até já ouvi isso, claro que já ouvi isso em centros, já ouvi isso em palestras, já li isso, mas a gente esquece. E é por isso que a gente começa e termina o Evangelho, começa e termina o Livro dos Espíritos, começa e termina, porque a gente vai aprendendo e esquecendo, aprendendo e esquecendo. Quando a gente faz a prece, a gente liberta o nosso corpo. E aí é preciso ter essa atenção. Você faz a prece, o teu corpo é como se a gente desprendesse. Se a gente tiver essa atenção, eu acho que a gente vai viver esse momento da prece com mais intensidade. Como eu falei no começo, tudo aquilo que eu preparo eu esqueço. Ele foge, assim, foge completamente. Eu anoto, eu faço um roteiro e não adianta, né? É sempre assim, é impressionante. E eu separei aqui para dividir com vocês, porque eu queria pegar só uma, né? Pegar uma prece só para dividir com vocês, que eu achei super interessante. Que fala, é uma prece. Um minutinho só. É a do item. É super. Eu tinha que estar super preparada, né? Não podia dar essa pausa, mas eu até acho bom, porque eu faço isso com muita tranquilidade com vocês, assim, é muito gostoso isso. Eu faço isso. Foi uma prece até, olha que coisa, eu me perdi aqui que fala quando a pessoa está sofrendo, né? Nossa, não vou achar agora. Quando a pessoa está sofrendo e que a gente pede por ela, né? E explica de que a prece não vai eliminar aquele sofrimento, não vai evitar que ela sofra, né? Mas a prece traz à pessoa uma compreensão sobre aquela situação. A prece pode levar a pessoa, né, se você faz com sentimento verdadeiro, com sinceridade, a prece leva a pessoa que sofre, né, a aquela situação de conforto, de entendimento. Não que ela vai deixar de passar por aquela situação, ela vai passar por aquela situação, mas a forma como ela passa por aquela situação é diferente. E eu achei isso tão grande, né? Tão belo, porque a gente vai fazer uma prece achando que, olha, Senhor, né? Livra aquela pessoa daquela doença, né? Mas pode ser a trajetória dela, pode ser aquilo que ela tem que passar. Mas a forma como ela vai passar pode ser aliviado pela minha prece, pela nossa prece. Eu achei isso assim lindo. Eu já sabia disso? Eu já sabia disso. Então, para mim foi muito bom esse capítulo, para mim foi maravilhoso. Esse capítulo, né, a minha parte que ficou do item 42
que preces pelos outros, por alguém que esteja em aflição. Eu acho que foi essa, né? Se é do interesse do aflito, que sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. É essa mesmo. Mas seria ato de impiedade desencorajar-se, porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. Olha que lindo isso! É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer seu moral. Eu achei essa primeira, assim, para mim, meu Deus, como é grande isso. Eu posso passar por uma situação difícil e ter que passar novamente se eu não tiver entendimento daquilo, se eu não viver aquilo da maneira como que tem que ser vivido. Mas a prece que chega até a mim, para que eu possa viver aquilo com consciência, com resignação, com coragem, pode me auxiliar. E pode impedir que eu tenha que novamente passar por aquilo. Bom, depois tem ação de graças por um benefício concedido ao trem, pelos inimigos, por uma criança que acaba de nascer, que é muito linda, e por aí vai. São várias e termina, né? Termina esse capítulo. Eu, assim, entendi que seria importante para mim, para o meu aprendizado, eu relembrar toda essa importância da prece, da maneira de se orar, e dizer para vocês que, mais uma vez, assim, e milhões de vezes para mim, que toda essa encenação que a gente vê, e não que eu esteja criticando, mas me serve muito para que eu não siga o exemplo, essas encenações, todas essas, sei lá, esses rituais, essas coisas, isso tudo, sem sentimento, sem sinceridade, como já foi dito pelos meus companheiros desse capítulo, não vai adiantar. Em última análise, Kardec encerra o Evangelho nos dizendo que, para fazer uma prece, é preciso ter entendimento da razão daquela prece. Kardec e todos os espíritos encerram o Evangelho nos explicando que, quando ele faz essa instrução, ele está clarificando para nós a razão da prece. E ele nos diz o seguinte: olha, se você entender, você vai ter sentimento. Se você entender a situação, você vai ter sinceridade. Se você tem sinceridade, você tem sentimento. E que a gente se liberte de achar que, para fazer uma prece, eu preciso ter hora, eu preciso ter luz apagada, eu preciso ter vela acesa. Eu posso ter tudo isso se assim for bom para mim, mas que eu também posso fazer uma prece dirigindo, caminhando, nadando, comendo, ouvindo uma música. Porque esse campo de vibração, esse campo vibracional que o nosso corpo frequenta enquanto estamos em prece, é muito bom. A Jesus eu agradeço imensamente, a Deus infinitamente, a essa casa espírita,
a todos vocês. Eu agradeço muito, porque cada vez me ajuda muito. Assim, hoje eu termino dizendo a vocês, com muita emoção, que eu vou fazer as preces completamente diferente do que eu fazia antes. Para isso, me valeu esse momento. Um abraço para cada um de vocês e muita gratidão por esse momento. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Pai, por mais um dia de reflexões valiosas, de estudo sério a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, como os outros, foi muito esclarecedor. Acho que, inclusive, ele foi inteiro uma oração. Durante o desenvolvimento do trabalho, alguém mandou uma mensagem que dizia mais ou menos assim: a oração não vai mudar seu karma, nem seu destino, mas com certeza vai ajudá-lo a passar pelas dificuldades do caminho com coragem e discernimento, porque quem faz preces com confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Para terminar com todo agradecimento e alegria por hoje, vou falar um trechinho do Evangelho. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca no momento que se ora com o coração. Caminhai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Graças a Deus. Obrigada a todos. Pai nosso que estais nos céus, na terra e em todo o universo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Do reino do amor, foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino. Chamado do Cristo Jesus, nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou, resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou.
para que o Cristo possa falar. Chamado do Cristo Jesus, nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou, resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar.